Shalom, shalom, queridos. É uma alegria imensa estar aqui com vocês mais uma vez. Meu nome é Ellen Cristiana e estou aqui agora nesse momento, não para deixar um conteúdo acerca de um tema neste canal, mas para deixar o meu testemunho e detalhe completíssimo. Eu tive a oportunidade, o privilégio de estar em alguns podcasts contando esse testemunho. Mas o nosso Deus, ele sempre prepara para nós coisas assim, detalhadas para a nossa vida, e eu quero deixar aqui esse testemunho completo. Eu quero deixar para você, para a sua vida, a palavra do Senhor que está escrita aqui em Salmos, capítulo 1, que diz assim: bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho do ímpio, nem fica no caminho dos pecadores, nem se assenta à cadeira dos escarnecedores. Mas o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. E ele será como uma árvore plantada junto aos rios das águas, e produz o seu fruto em uma estação. Sua folha também não murchará, e tudo aquilo que ele faz prosperará. Bem-aventurado esse homem que escolhe obedecer ao Senhor e manter os seus princípios na sua vida. Os princípios de Deus são imutáveis e nós precisamos de tomar cuidado com os seus princípios e mantê-lo. Porque quando mantemos o princípio do Senhor, nós temos uma promessa. Quando nós olhamos aqui nesse salmo, nós temos uma promessa e um cumprimento dessa promessa. E nós vamos ver que aqui nós temos dois pontos que nos chamam a atenção. Bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Aqui eu inicio esse testemunho. Ellen Janaína Cristiano Cares, para a glória de Deus. Deus tem feito nova todas as coisas. Assim, depois do resgatado das trevas para a luz, hoje eu vivo na luz de Cristo e posso experimentar o cumprimento das suas promessas na minha vida. E eu quero dizer para você que Ele está aqui para cumprir na sua vida também tudo aquilo que Ele te prometeu. Eu sou prova viva do seu grande milagre, pude experimentar vários cânceres, várias enfermidades, pude experimentar a cama no abismo, das trevas para a luz, pude experimentar grandes coisas as quais eu pensei que eu não fosse sobreviver. Mas o nosso Deus, Ele quando tem promessa, quando Ele tem propósito na vida de alguém, independente da sua situação, Ele vai te resgatar das trevas para a luz. Vai manifestar o teu poder e fazer cumprir a tua promessa. Porque a palavra do Senhor diz que, olha, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então Deus tem uma promessa sobre a sua vida, Ele tem um propósito, então Ele cumprirá na tua vida. Acontecerá. Olha, quando foi no ano de 1978, 2 de 1978, nascia uma criança no Hospital São Francisco. Essa criança nascia filha de Obedes Cristiane, Nadia Isabel, nascia naquele hospital. Este relacionamento veio de um encontro, desse casal, aonde se encontraram e passaram a ter um relacionamento. E nesse relacionamento, a crença desse casal era diferente. Eles não professavam a mesma fé, mas mesmo assim a paixão foi muito grande e dominou os dois. De certa forma, aquele jovem, ele era conhecedor da palavra de Deus, porque o seu pai, o meu avô, Agripínio, senhor Agripínio, esse senhor, ele era um homem que regia o coral, Ele era regente de coral da igreja presbiteriana e era também pastor, mas assim, aquele jovem, quando conheceu aquela moça, ele ficou muito apaixonado. E quando ele fica apaixonado, ele decide ali se casar com aquela moça. Aquele jovem vindo de uma família cristã, e eu acredito que ele tinha sido ensinado, mas ele então ficou tão apaixonado que ali a sua paixão, um jovem com 21 anos, ele está ali então naquela emoção, e quando viu aquela jovem, ele quis muito tê-la como esposa. Noivaram, e ali para se casar, aquele jovem precisou de batizar.
Sim, ele precisou de ir ali, ele foi aconselhado pelo padre que ele precisava de ser batizado na Igreja Católica para que assim fosse permitido o seu casamento. Assim acontecendo, ele deu a sua cabeça com 21 anos para ser batizado, para ter aquela moça como esposa. E assim aconteceu. Ele casou com aquela moça e um ano depois, acredito que 1 ano, 2 anos depois, aquela moça fica grávida. E ali no dia 2/2/78 nasce uma criança. E essa criança nasce no dia de Iemanjá, dia 2 de fevereiro. E ali uma determinada enfermeira naquele hospital vira para aquela mãe e fala: olha mãe, mãezinha, tua filha é linda, faça uma homenagem a Iemanjá. Coloque o nome de Iemanjá na sua filha ou em homenagem à Rainha das Águas. E aquela mãe não tinha conhecimento da palavra, porque uma coisa, queridos, é nós irmos à igreja. Outra coisa é conhecermos a palavra. Nós temos a oportunidade de termos uma Bíblia em casa para você e eu examinarmos. Então está aqui, precisamos de examinar as Escrituras, porque a palavra do Senhor vai dizer em João 8,32 que conhecereis a verdade e essa verdade vos libertará. E se nós não conhecermos essa verdade, nós ficamos aprisionados a dogmas, a sistemas, a manipulações espirituais, a conceitos e com a libertação em casa, que é a palavra de Deus. Então aquela jovem, ela não conhecia a verdade. E, queridos, de repente ali ela adota então Janaína porque achou bonito, e ali aquele pai foi para o cartório, batizar, registrar essa criança, então ficou ali Ellen Janaína. O tempo passou naquele lar, né? Aquele pai, ele não seguiu o princípio, ele foi criado no princípio bíblico e ele não seguiu. E aí o tempo foi passando, ele não seguiu esses princípios, aquela família foi construindo, o tempo passou, aquele homem recebeu uma proposta, foram construindo uma vida, melhor dizendo. O tempo passou, aquele homem recebeu uma proposta para ir para São Paulo. E quando ele recebe uma proposta para ir para São Paulo, trabalhar na Volkswagen do Brasil, e ali ele ficou muito feliz, foi lá trabalhar como metalúrgico, e ali ele começou a observar que ele estava tendo grande oportunidade na vida. Só que algo que ele não percebeu é que ele estava deixando de lado o princípio maior, que é amar Deus sobre todas as coisas. Então ele estava amando todas as coisas e deixando o amor a Deus para o segundo plano. E isso não termina bem na vida de ninguém. Eu tenho orgulho do meu pai, eu tenho o prazer de ser filha dele, tenho orgulho da minha mãe. Só que eu estou relatando aqui sobre uma experiência da minha vida, onde as pessoas fazem escolhas erradas por não estarem fundamentados na palavra, por não conhecerem, ou outrora por não estarem fundamentados na palavra. Não basta apenas eu ter uma Bíblia em casa, ou também não basta apenas eu lê-la sem entendimento do Espírito Santo para obedecer. Então eu preciso de estar atento ao que a palavra vem me dizer, porque tudo que é plantado é colhido. Tudo que o homem semeia, certamente ele vai colher. Aquele homem ficou tão feliz, foi para São Paulo, logo em seguida a mãe com sua filha foi, porque ele foi preparar a casa, foi começar a trabalhar e preparar uma casa para receber a sua família, e tudo estava aparentemente indo muito bem, até que as coisas deram certo. Ele estava trabalhando numa empresa enorme, aonde eu ali passei a ter oportunidade a ter enfermeiras cuidando de mim, a ter babá cuidando de mim. Tínhamos apartamento em São Bernardo dos Campos, tínhamos Santo André, apartamento em Santo André. Aquele homem então começa a trabalhar, né? Eu estou falando mais à frente, mas ele começa a trabalhar como metalúrgico, como em seguida ele promove ele ao cargo de supervisor dos metalúrgicos. E ele começa a trabalhar então, ali a vida foi melhorando, as coisas foram fluindo, e aí é onde eu chego o que eu falei anteriormente. Passamos a ter casa, né, apartamento em São Bernardo, em Santo André, passamos a ter apartamento, eu tinha uma vida de princesa. Era muito bem cuidada, casa dos melhores móveis, a vida estava ficando maravilhosa, porém tinha algo que não estava no lugar. Deus tinha ficado em segundo plano.
E quando nós deixamos Deus em segundo plano, as coisas não vão terminar bem. Aparentemente tudo estava dando certo. Ali ele joga na cena, ele joga na loto, e quando ele joga na cena e joga na loto, ele ganha. Por 2 a 3 vezes, se não me engano, ele ganha na loto, ele ganha na cena. Ali o dinheiro começou a aumentar muito mais, e aquela vida mais confortável, digamos que até arregalada, e tudo essa filha tinha, tudo aquela família tinha, porém Deus tinha ficado em segundo plano. E ali de repente, queridos, ele vai e conhece, começa a trabalhar, né, nessa empresa, e é subido de cargo, é promovido de cargo e passou a ser supervisor dos metalúrgicos. Foi quando, na época, isso foi por volta de 79, né, por aí, 78 para 79. E aí foi quando ele conheceu o presidente atual do Brasil, que é o Luiz Inácio Lula da Silva. Passaram a ficar amigos de bar, Então, juntamente com ele e outra turma, eles saíam daquele serviço, do seu horário, do setor, iriam sempre, ele, segundo ele, iam para os bares, tomar uma, contar caso com os amigos, jogar conversa fora, dar bastantes risadas. Enquanto isso, eu e a minha mãe estávamos em casa. Mas todas as vezes que ele chegava em casa muito tarde, e isso resultava em muitas brigas. E ali aquilo ali passou a ser recorrente. Todas as vezes ele saía do serviço e ia para bar com os amigos, inclusive com o atual presidente, e ali, quando chegava em casa, muitas brigas, muitas discussões, até então começarem as agressões. Deus sendo colocado em segundo lugar, as coisas não terminam bem. Eu gostaria de falar para você nesse dia chamado hoje, de que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. A palavra do Senhor vai dizer de que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Ele teve a oportunidade de fazer um concerto com Deus, voltar ao primeiro amor. Mas nessa altura tudo estava muito bom. De repente, na mente dele, quem sou eu? Não estou aqui para julgar o meu pai. Mas de repente, na mente dele, ele não estava precisando de Deus, porque tudo estava indo muito bem. Tudo estava bem. Porém, queridos, nesse tudo está indo bem, as brigas passaram a ser recorrentes. E ali das brigas passaram a ter muitas agressões. E nessas agressões, eu já com 2 anos, eu me recordo de muitas das vezes presenciar, e isso eu tenho até os dias de hoje, a memória dessas brigas, dessas agressões, dos gritos da minha mãe. Então, queridos, ali aquele lar ficou insustentável, nada mais ficou de pé. Porque de que adianta termos conquistado tantas coisas e agora não tínhamos paz, não tínhamos amor, não tínhamos harmonia, e Deus, que é o Deus que proporciona tudo isso para uma família, para um ser humano, não estava mais fazendo parte dessa história. Ele estava do lado de fora, ele estava em segundo plano. E já que ele estava em segundo plano, quem entrou no cenário? Satanás. Quando deixamos Deus em segundo plano, Satanás entra em primeiro plano. Ele entra para terminar de bagunçar aquilo que o homem conquista. Aquilo que o homem acha que está sob controle. Porque afinal de contas, agora ele tinha dinheiro. Ele tinha muito dinheiro, ele tinha amigos. Afinal de contas, um jovem de 22 anos já estava muito bem posicionado, sendo um supervisor dentro de uma grande multinacional. Enfim, o tempo foi passando e aquilo ali ficou insustentável, como havia dito, e ali resultou numa decisão de término desse casamento. Então, quando eu leio esse texto, bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Nós voltamos aqui para falar sobre o que? Bem-aventurado é o homem que mantém a Deus como seu Senhor, que mantém a Deus como Senhor da sua vida, e assim todas as coisas vai bem na tua vida. Mas quando o homem deixa de lado o Senhor Jesus,
e coloca ali a sua confiança no conselho dos ímpios, no conselho de pessoas alheias, que se assenta a roda de pessoas que não tem compromisso nenhum com a vida, não tem compromisso nenhum com a sensatez, não tem compromisso nenhum com a família, não tem compromisso nenhum, em primeiro lugar, com Deus, tudo vai de mal a pior. E eles chegaram a uma decisão que não dava mais, porque as agressões estavam muitas, e ali tudo estava muito difícil, eu já estava muito traumatizada, a minha mãe muito agredida, ele muito desgastado, e ali começou o envolvimento com drogas, começou vícios, bebidas. Eu gostaria muito de ter o meu paizinho aqui. Nosso Jesus levou, e eu gostaria de tê-lo aqui, porque eu sei que ele estaria sentadinho aqui comigo, contando esse fato. Eu sei disso. O tempo passou, eu e o meu pai vivemos coisas terríveis, mas depois Deus me deu a oportunidade desse resgate. Resgate do nosso relacionamento. E fomos amigos, amicíssimos. Além de ser filha, eu fui muito amiga, ele foi muito meu amigo. Mas enfim, antes de tudo isso acontecer, houve muitas dores, houve muitas perdas. E ali o tempo passou, eles decidiram separar. Foi quando a minha mãe falou que não aguentava mais, me pegou, arrumou as coisas e veio embora para Belo Horizonte. Quando ela veio embora para Belo Horizonte, ele ficou lá só, e ali ele não conseguiu ficar muito tempo dessa forma, até ele vir para cá, ficar com a minha avó, né, a avó paterna. Mas tudo que ele ganhou, ele perdeu. Ele não conseguiu manter nada do que ele ganhou. Com a mesma facilidade que entrou, ele perdeu. Então, queridos, a minha mãe me trouxe para casa ali dos meus tios, em Belo Horizonte, e pediu um dos meus tios para tomar conta de mim, até que ela arrumasse um trabalho e pudesse cuidar de mim. E o tempo passou, ela naquela luta, e eu na casa dos tios, comecei então uma depressão muito grande, criança, nessa altura eu já estava com meus 3, 4 aninhos, e o tempo foi passando, né, e uma depressão muito grande, só chorava muito, os tios lutando para cuidar de mim, de um ficava na casa de outro, eles tentando me consolar, aquela tristeza. E eu, uma criança perdida, tentando entender o que havia acontecido com os meus papais. O que havia acontecido com aquela casa tão bonita, tão gostosa. O que havia acontecido com a minha família, porque com o passar do tempo era só brigas, era só agressões físicas, verbais, era tanta quebradeira, quebrando peças, quebrando vasilhas, quebrando, enfim, era um ambiente de horror. E eu agora estava num ambiente de pessoas tranquilas, que não tinha agressões, não tinha brigas, mas agora eu estava sem entender onde estava minha mãe e meu pai. Quando colocamos Deus em segundo plano, nossos filhos sofrem consequências. Quando colocamos Deus em segundo plano, não é somente nós que pagamos, segundo o ditado pato, sofremos as consequências. Outros que estão ligados a nós vão também sofrer as consequências. Que Deus esteja em primeiro plano na tua vida, que Deus venha ser o centro da tua vida, que Deus venha ser o teu respirar, venha ser o seu tudo. Ali o tempo passou, a minha mãe ela tinha um projeto de voltar e me resgatar e ela não conseguiu, ela estava tentando um emprego para que ela tivesse condição financeira para alugar uma casa e nós duas termos uma vida. E assim no meu coração eu não estava entendendo nada, mas eu ouvia como criança que minha mãe ia voltar para me buscar. E eu estava ali apegada a isso, chorava todos os dias querendo a mamãe, mas ali a mamãe, o tempo foi passando, não conseguia voltar. Um certo dia a mamãe chegou e eu fiquei muito feliz. A mamãe decidiu me levar para o interior de Santa Maria de Itabira, um povoado, um vilarejo por nome de Córrego da Laje. E ela disse para mim que me levaria para lá, para eu ficar com a minha avó, com os meus avós, até ela conseguir estabilizar. Então ela continuava com os mesmos planos de estabilizar para me ter juntamente com ela. Porém, nada disso aconteceu, nada disso ela conseguiu. Por quê? Quando deixamos Deus em segundo plano, nós não conseguimos ir além dos nossos sonhos, nossas programações.
E eu começo a observar segundo plano sobre ela. Ela deixou ele em segundo plano? Não, a minha mãe não conhecia o evangelho. A minha mãe não conhecia a palavra. Ela foi vítima. O meu pai conhecia, acredito eu, não a fundo, mas ele ouvia falar. Ele conhecia de ouvir falar. Então, Satanás, ele tira proveito sobre situações assim, sobre pessoas que não têm o conhecimento ou sobre pessoas que muitas das vezes ouvem e não dão lugar para Deus agir em suas vidas. E ali ela me leva e me deixa na casa dos meus avós e faz mais uma vez a promessa de que ela voltaria para me buscar. E ali com meus 7 anos eu estava ali aguardando a minha mamãe voltar e me buscar. Ela foi trabalhar, foi buscar recursos para voltar e me buscar. E o tempo foi passando naquele ambiente ali, onde para mim estava tudo muito estranho. Eu saía do meu lar, acabei de sair do meu lar, né? Tinha saído do meu lar, da casa dos meus pais, daqui a pouco eu estava na casa de um tio, na casa de outro, e por mais que as pessoas me amassem ali, eu não conseguia entender, dentro de mim havia um conflito muito grande. Vocês imaginam como que cresceu a mente de uma criança como essa, e ali o adversário trabalhando muito para a destruição dessa família, dessa criança, certo que nunca houve reconciliação. Então, queridos, eu estava agora em um novo ambiente, agora tendo que me adaptar a tudo aquilo e na expectativa de que mamãe iria voltar. Mamãe iria voltar. Na expectativa de que a mamãe ia voltar para me buscar, mas nessa altura eu não sabia nem onde estava o meu pai. Meu pai era muito carinhoso comigo, mas devido às agressões no lar, devido às brigas, eu passei a ficar um pouco receiosa com ele, porque das vezes que eu via as brigas, eu via muito a minha mãe gritando e chorando. E aquilo ali causava em mim um choque muito grande. Dentro de mim eu pensava, papai está judiando de minha mãe, de mamãe. E ali já estava aquela criança crescendo ali com seus 7 anos nesse interior. E ali o tempo foi passando, fui dando 8, foi dando 9, nada de mamãe. Algumas vezes essa mãe voltava ali. Nessa altura, o adversário já tinha preparado todos os laços, ela não conseguia arrumar um emprego a nível de pagar um aluguel e me resgatar. E ela começou a ficar tão frustrada com a sua vida. Passou a ficar tão frustrada. Eu conto isso, queridos, não com mágoa nem da minha mãe, nem do meu pai. No passado eu tive, mas Cristo entrou na minha vida. E quando Cristo entra, Ele nos mostra toda a realidade. Ele nos mostra o lado, os dois lados, porque a moeda não é só um lado. Ele nos mostra os dois lados. E o Cristo me mostrou os dois lados. E eu tive a oportunidade de conversar com meu pai, com a minha mãezinha, com meu paizinho, para a gente acertar as coisas e eu entender que foi o próprio adversário que criou toda a situação. É lógico que houve negligência humana, é lógico, mas isso ficou no passado. Então eu consegui perdoá-los, conseguimos acertar e graças a Deus ficou tudo certo. Mas ali essa mãe, ela voltava ali naquele interior para falar que me amava, mas ali nessa altura ela já estava envolvida nos vícios. No álcool, já estava totalmente envolvida no álcool e já não conseguia mais ali se segurar, se controlar. E o adversário, através do vício, aprisionou ela muito mais, porque ela já estava aprisionada nas suas emoções. Ela já vinha de uma realidade de vida onde ela se sentia culpada, ela havia tido uma depressão no passado por ter perdido uma irmã, e aquilo ali para ela foi tudo muito difícil, e agora ela estava perdendo um casamento dessa forma. Ela foi para viver uma vida diferente, foi para ser feliz, e ela encontrou muitos obstáculos, muitas perdas, muitas dores, muitas brigas, e até mesmo agressões de onde ela não esperava. Ela pensou, me guardei tanto para viver isso. Então, nessa altura, essa mãe estava totalmente arrasada e tudo que o mundo tem para oferecer e os demônios afundar cada vez mais nos vícios. Já que você não tem saída para os teus problemas, beba mais um pouco hoje para você esquecer. Beba mais um pouco amanhã para você esquecer o quanto dói em você. É isso que Satanás
e o mundo oferece para as pessoas. Use mais um pouco dessa droga para que você esqueça, enquanto você estiver ali, segundo, né, a fala deles na onda, enquanto você estiver aí nesse efeito dessa droga ou dessa bebida, você não vai se lembrar de tanta dor. É assim que o adversário faz. Então ela passou a ter uma vida dessa forma e todas as vezes ela bebia cada vez mais para esquecer toda a dor que estava dentro dela, porque ela estava frustrada, além de tudo, não conseguia resgatar uma única filha que ela tinha tido. O tempo passou e eu ali crescendo naquele ambiente, aquele ambiente bastante religioso, porém nunca aprendi o que é a palavra do Senhor, eu aprendi o que é princípios humanos, né? Os meus avós me ensinaram muito bem o que é respeitar os mais velhos, o que é você respeitar as pessoas, o que é você ser uma pessoa honesta, mas os princípios divinos eu nunca aprendi. Eu nunca aprendi a ir à missa com meus avós, com a minha avó, principalmente porque ela era muito religiosa, e fui uma pessoa que cantei no coral da igreja católica, e ali era uma pessoa que não sabia o que eu estava fazendo, estava vivendo religiosamente, eu não sabia o sentido das coisas, eu não sabia de fato quem era Deus, eu não sabia muitas coisas, e não sabia. E ali fui tendo experiências espirituais, o tempo foi passando, eu fui tendo visões, via movimentos dentro de casa, via portas se mexendo, ouvia barulhos do lado de fora, barulhos do lado de dentro. Gente, eu era uma pessoa que comecei a dançar as quadrilhas, né? Ali com meus 9 anos comecei a dançar quadrilha, porque ali na região tinha muita, a minha avó fazia muita festa de São João, levantava bandeira, Sebastião, de todos esses santos aí da época do período ali de junho a julho. Então ela levantava bandeira, contratava os marujeiros, fazia aquele festão, mas antes, no período de junho, tinha muita quadrilha, aquelas comidas típicas, aquelas roupas típicas. Então ali cheguei por algumas vezes ser até noiva de quadrilha, e ali fazíamos aquela festa e eu dançava bastante. Só que quando acabava tudo aquilo, as pessoas iam embora e o tempo passava, todo mundo dormia na casa e eu ficava escutando ali, balancei na sala dançando quadrilha, aquele barulho, as pessoas dançando, meia volta, caminho da roça, e eu escutava esses comandos. Eu escutava e eu cobria a cabeça e ficava desesperada, e ficava, isso aí era de madrugada, e eu escutava, pá, pá, batendo palma, e eu ficava ali em pânico de tanto medo, suava debaixo daquele lençol, e ali para mim era tudo muito estranho. Por que eu estava ouvindo aquilo ali? No outro dia eu contava para minha avó, ela dizia, nada menina, isso é coisa da sua cabeça, porque você não rezou, é porque você não rezou, deita igual burro e levanta igual cavalo, você não rezou, é por isso que você está vendo isso. Mas ali eu rezava, vivia rezando, salve rainha, e vivia rezando essas rezas da igreja católica, e eu ali vivia tendo essas visões, via ali, teve um momento que eu via quando subia no meu colchão, o colchão afundava, e eu corria, tampava a cabeça, eu passei a ter pânico, ter medo, sabe, ter pânico, ter medo. Eu gritava e minha avó ia me buscar, ou então corria para o quarto da minha avó e ela dizia, você não dá sossego, e eu passei a ter muitas visões. Passei a ver pessoas, assim, rosto de pessoas na janela, passei a ter muitas visões, e muitas das vezes tinha uma voz que dizia para mim assim, olha o buraco da fechadura. E quando eu olhava para o buraco da fechadura, gente, sem brinquedo, sem brincadeira nenhuma, eu via um exército de homem de preto, para vocês verem como o mundo espiritual, ele é real, ele é pesado. Eu vivia perturbações, e estes homens de preto, todos com armadura, como se fossem aqueles gladiadores de esses filmes romanos, sabe, esses filmes de gladiadores, então aqueles capacetes, aquelas armaduras de ferro, aquelas lanças enormes, sabe? E todos de negro, e eu olhava pela fechadura assim, via aquele monte lá fora, eu voltava correndo e eu escutava só assim,
São as vozes conversando como se eles estivessem querendo entrar para dentro de casa, e eu ficava apavorada. Eu voltava, gritava, corria pro quarto dos meus avós e falava que queria dormir lá. Minha avó não deixava aquela briga, o meu avô dizia, deixa ela. E o tempo foi passando, né? Minha avó dizia que tinha que me ensinar a trabalhar, então eu fui trabalhando ali só serviço doméstico e tendo aquelas visões. Tinha muito uma visão que a noite inteira um homem pequeno de faca grande assim, tentava me matar a noite inteira, e eu tentando correr, e eu não saía do lugar, e era algo aterrorizante. Mais tarde eu fui descobrir que demônios matam pessoas assim. E ali, hoje em dia, nós conhecemos como paralisia do sono, né? São ataques espirituais opressores para matar as vítimas de coração, de parada cardíaca. E isso foi terrível. Era uma pessoa sonâmbula, vivia, saía, arrancava a roupa, deitava de roupa, acordava sem roupa. Eu deitava em cima da cama, acordava debaixo da cama. Deitava em cima da cama, acordava debaixo da cama. Deitava de roupa, acordava sem roupa. Deitava e acordava, ia lá do lado de fora, fazia xixi na frente de todo mundo, voltava para dentro de casa. Sonambulismo, tinha sonambulismo, tentava pular as janelas, fazer coisas assim que eu, em sã consciência, não me lembrava depois, E ali o tempo foi passando, e eu olhava assim para a torneira e falava que a torneira era minha mãe, que a torneira era meu pai, que a água era minha mãe. Então eu vivia uma depressão muito grande, o emocional muito abalado, uma tristeza muito grande. E o tempo foi passando, todas as vezes que minha mãe passou a ir lá me visitar, então o álcool já estava fazendo assim, tomando conta dela. E ela já passou a ser mais agressiva e com o tempo ela nem lembrava das coisas, mas ser mais ríspida comigo. Eu ficava assim o tempo todo olhando para a BR, esperando o ônibus passar e pensando, quando que mamãe vai vir buscar? Quando será que papai vai vir? E eu olhava o ônibus descendo, e quando eu via parando lá embaixo, eu ficava ali na expectativa, vai descer, nunca descia. E a minha infância passou assim, trabalhando muito, vendo muito demônios. Aquela família cuidava de mim, sim. A minha avó, ela era mais ríspida, ela era mais assim, seca, mas o meu avô era muito carinhoso, meu avô era muito amoroso, e ali a gente tinha um relacionamento muito bom, por mais que às vezes ele me corrigia, mas era coisa de criança, era coisa de que era necessário ser corrigido mesmo, né? Então o tempo foi passando, eu passei a ter muitas visões, ver muitas coisas. Ali quando dava 18 horas que começava a tocar aquela música ali da Igreja Católica, Ave Maria, aquilo ali me causava um pânico, porque a minha avó dizia que 18 horas, 6 da tarde, era o momento da assombração aparecer. E eu ficava apavorada, falei, vou ver outra assombração. Ela dizia que meio-dia, 6 horas da tarde, meia-noite, era o momento da assombração aparecer. E eu ficava em pânico, eu tinha muito medo. Tanto medo que uma certa vez ali faleceu um moço na região, e esse homem matava muitas pessoas. Ele era conhecido como um homem ruim, e ali ele faleceu. E quando nós fomos no velório, minha avó dizia, beija os pés dele, pede ele para levar teu medo. E eu falava, ai não, esse homem, e aquele homem feio no caixão, porque na época eles não faziam esse serviço qual hoje fazem, né? Que hoje eles fazem a maquiagem, hoje eles preparam tudo direitinho ali, esse corpo, mas na época não, do jeito que o defunto morria, ele ia. Então ali, aquele homem feio naquele caixão, aquele pezão branco ali, eu ali olhando assim, impressionada, assim, ó, gente, aquele homem, aquele defunto feio. E eu impressionada, e minha avó dizendo, beija o pé dele, pede ele para levar seu medo, que ele vai levar, você tem medo demais. Eu tinha muito medo. Outra hora eu olhava pela fechadura, eu via um moço parecendo aquele Francisco, aquele São Francisco da igreja romana. Ele tinha bata preta, com o cabelo assim, só cabelo aqui assim, e aqui uma coroa calva, de calvície, e ele arrastava as correntes grandonas assim, negras. Então de vez em quando eu olhava pela fechadura e via esse homem ali passando, eu voltava correndo. E de outra vez também, todas as vezes que minha avó, ela levava a santa para outras casas,
e dizia ali que a santa agora ia ficar na casa da fulana. E quando levava, fazia uma novena ali naquela casa. E toda vez que ia ter uma novena ali naquela casa, todo mundo cantando, rezando ali na época, né? Não tinha luz, era só lamparina, então vela. Eu sempre vi esse homem passando no vilarejo. Todo mundo rezando e os meus olhos espirituais abertos. Eu vendo ele com os olhos abertos, sem estar com os olhos fechados. Eu vi ele subindo e descendo com aquelas correntes enormes ali. Aquilo ali me gerava um medo terrível. Nessa altura eu estava fazendo, né, o grupo lá da região, que era até quarta série só, quarto ano. E quando foi nesse dia que esse moço morreu, minha avó dizendo, beija o pé dele, beija os pés dele, você precisa ficar livre desse medo. E eu falei, nossa, eu tenho que ficar, leva mesmo, vó? Leva, leva, leva. E eu fui lá, né, dei um beijinho e ali aquele pé gelado. E eu fiquei limpando a boca. Tem como um assassino ter poder de levar seu medo? Olha só as crenças. Olha só as crenças. O único que tem poder de repreender o medo é Jesus Cristo. Mas a crença deles é que o morto podia levar o medo. E vai eu lá e beijo aquele pé. Gente, o medo aumentou. A boca ficou gelada. Eu fiquei com aquela sensação de que eu lavava a boca e não adiantava. E o tempo foi passando, eu comecei, o medo piorou, comecei a ver mais coisas, ver mais movimento, ver mais barulho de passos de pessoa andando, ouvia pessoas me chamando o tempo todo e eu respondia e a minha avó disse para mim, Naína, não responde, porque se te chamar, não responde, senão vai querer te levar. E é que eu ficava com medo mesmo. Então eu tinha uma visão aberta, eu já tinha uma sensibilidade espiritual. E aquilo ali me apavorava. O tempo foi passando, eu fui crescendo, minha mãe nunca conseguiu voltar para me buscar, sempre envolvida naquela vida ali. E quando o tempo passou, né, eu terminei o grupo, fiz a quarta série, o quarto ano, e ali fiquei ali trabalhando, e ali dentro de mim era uma perspectiva que ali já estava com meus 12 para 13 anos, que eu iria agora terminar de ser moça, formar como moça, terminar de crescer, iria casar com um daqueles rapazes ali, ter muitos filhos e acabou minha vida. Era isso que eu ia viver. Minha avó já tinha me ensinado a cozinhar, a lavar, arrumar casa, e a vida ficou naquilo. E então eu me perguntava todos os dias onde estava minha mãe, onde estava meu pai. De vez em quando a minha avó tinha algumas crises de nervo lá, e ela dizia que eu era peste, porque nem meu pai nem minha mãe me quis, e eu estava ali sobre as costas dela dando trabalho. E aquilo ali me deixava assim numa revolta muito grande, porque eu ficava pensando, por que eles me abandonaram? Por que eles me deixaram? Por que eles não me quiseram? Por que eles não me quiseram? Outrora a vida era um mar de rosas, outrora eu vivia um lar confortável, eu tinha tudo, eu era tratada como uma princesa, eu tinha babá, eu tinha enfermeira para cuidar de mim, eu tinha uma vida controlada, e então agora eu sou uma pessoa que estava no interior, andando descalço, tá? Porque todos os chinelos rebentavam, cheia de piolho, por várias vezes teve que rapar minha cabeça, cheia daqueles brotos na perna, cheia de ferida, cheia de bicho de pé. Estava ali nessa situação, sempre tendo que rapar a cabeça, porque a cabeça dava pareba, assim, daqueles piolhos montuados. E eu agora estava naquela situação. O que é que o diabo faz com pessoas quando deixa Deus em segundo lugar? Olha só, o que o diabo faz com pessoas que deixam Deus em segundo lugar. Algumas coisas, né, que eu vivi ali, não convém falar, mas enfim, não foi fácil. Meus avós, eu devo muito, nenhum deles estão mais aqui, né, faleceram, mas eu devo muito a eles por terem cuidado de mim, ainda que eles não conheciam a verdade para me ensinar, ainda que minha avó era mais severa, minha avó era bem severa, mas o meu avô era muito amoroso, tinha paixão por ele, muito amoroso, amorzão.
Ainda que ele não conhecia, mas ele sabia falar a linguagem do amor. Ainda que ele não demonstrava em palavras, mas em atitude, ele se expressava muito bem. Então o tempo foi passando, queridos. E ali meu pai, um certo dia, ele decide ir naquele interior conversar com meu avô para me buscar, para me dar a oportunidade de estudar. E sair daquela vida, ter um futuro. Agora eu estou com meus 13 anos, meu pai chega lá, conversa com meus avós, meu avô chorando muito, ele decide deixar o meu pai me trazer para Belo Horizonte para eu ter a oportunidade de estudar e formar em alguma área e ser alguém na vida. Assim foi, de repente eu saí daquele lugar, despedi do meu avô, da minha avó, e ali despedi dos amigos, e foi um momento de muita alegria, mas também um misto de tristeza junto. E aquela sensação de onde estava minha mãe, porque também não tínhamos notícias dela. Naquela época nós não tínhamos celular, né, gente? Agora nós temos celular onde facilita a comunicação. Mas naquela época não era. Naquela época só através de cartas. E para se mandar carta você tinha que saber o endereço de onde a pessoa estava. E minha mãe não tinha endereço fixo, então eu não tinha contato com ela. Então, queridos, ali eu estava saindo daquele interior, meu avô deixou, eu fiquei muito triste, ao mesmo tempo muito feliz, triste porque estava deixando ele para trás, os amigos, e feliz porque agora eu estava tendo a oportunidade de estar com meu pai. Na minha mente eu fiquei pensando, agora, já que eu vou estar com meu pai, quem sabe a minha mãe vai voltar e a gente vai estar em família novamente. Ali chegamos em Belo Horizonte, meu pai organizou tudo para nós estarmos juntos. Ficamos um tempo com a minha avó paterna, depois ele alugou uma casa, trabalhando ali, começamos uma vida muito simples, mas ali numa perspectiva agora de viver amor, porque ele agora tinha me restaurado, tinha me resgatado, e eu dentro de mim na esperança de que meu pai iria voltar com a minha mãe, mas enfim, as coisas estavam um pouco melhor, porque agora eu já estava com meu pai. E agora comecei a estudar num colégio e agora eu estava ali nessa perspectiva, nessa esperança de que as coisas iriam mudar. Eu estava ali agora conhecendo novas pessoas, não sabendo falar direito, falando muito com sotaque do interior. Algumas pessoas na escola sorriam muito, faziam um chamado bullying, mas eu falei assim, não, vou aprender a falar para que eu fique como essas moças. E ali eu observava tudo para aprender, e com o passar do tempo foi muito rápido, eu adaptei a tudo, e adaptei até demais, porque eu aprendi muita coisa errada e passei a praticar, e ali nós passamos a ter essa vida, onde meu pai é muito carinhoso, muito atencioso, dizendo que estava muito arrependido de tudo que tinha acontecido, e que agora a gente ia ser uma família e que tudo ia dar certo. Eu quero dizer para você, triste é quando o homem deixa Deus em segundo plano. Quando o homem deixa Deus em segundo plano, todos os seus planos, ainda que por mais que sejam bons, ainda que por mais que invistam nisso, sempre o adversário vai fazer de tudo para que dê errado. Eu quero dizer para você que nós vamos estar trazendo esse testemunho mais detalhado. Eu quero falar para você, fique aqui, não saia daqui. Estaremos contando mais e mais dessas partes desse testemunho. E agora na próxima parte eu vou trazer para você esse percurso da minha vida com meu pai. Estávamos numa casa simples e tudo muito gostoso, porque tínhamos paz, estava sendo resgatado o amor ali. E esse percurso eu vou trazer para você com detalhes, para que você entenda essa jornada. Quem sabe você se identifica nessa história? Quem sabe essa história fala com você de alguma forma? Quem sabe você é alguém que está precisando de voltar para a presença de Deus, para os caminhos do Senhor, colocar Deus como centro da sua vida, confessar Jesus como seu único suficiente Salvador, ou reconciliar com Ele, fazer o que está falando em Romanos, capítulo 10, versículo 9, que com o coração nós cremos, com a boca nós confessamos, para a salvação. Quem sabe você precisa de fazer uma reflexão aí, aonde foi que você perdeu Jesus?
Aonde foi que você perdeu Jesus? Ou de repente você nunca o conheceu? Se você nunca o conheceu, entra pro teu quarto, dobra o teu joelho, fala para ele que você quer o conhecer, fala para ele que você o aceita como o único e suficiente Salvador da sua vida. E se você o já conhece e pela circunstância da vida você perdeu Jesus no caminho, fala para ele que você se arrepende, mas não continue essa jornada sem Cristo. Não continue. Sabe por quê? Porque Satanás tem reservado para você coisas terríveis. O homem que anda segundo o conselho dos ímpios e se assenta à roda dos escarnecedores, ele não vai viver a felicidade na sua família, na sua vida. Ele não vai terminar bem, mas o homem que deixa Deus, olha só o texto que fala, olha, o homem que medita na lei do Senhor e medita de dia e de noite, ele será como árvore plantada junto aos rios das águas, que produz seu fruto em sua estação. Sua folha também não murchará, e tudo aquilo que ele faz prosperará. O homem que medita na lei de noite, que guarda a palavra do Senhor, ele prosperará e não vai murchar. A sua plantação não vai murchar. Os frutos vão ser frutos abençoados. Não vai ser frutos podres. Então eu te convido a retornar à essência. De repente você se esfriou, ficou magoado por uma situação, pela circunstância da vida. Eu te convido a retornar. Sabe? Retorne ao início de tudo, retorne ao início, retorne à essência, o primeiro amor. Cristo te ama, Cristo te chama, Ele não quer que você se perca. Ele não quer que você se perca, Ele não quer que você ande pelas amizades, Ele não quer que você ande pelo sistema, Ele não quer que você ande pelos seus conceitos, pela força do teu braço. Ele te chama para Ele cuidar de você, para Ele abençoar a tua vida de forma geral, para Ele te dar uma vida abundante. É isso que Ele tem para você. Eu te faço esse convite neste momento. Aonde que você estiver aí, pare um pouco e analise a tua vida. Analise o que está fora do lugar. E comece a pedir o Espírito Santo para te ajudar a colocar no lugar. Porque já eu volto aqui para continuar contando esse testemunho para você. Eu quero que você fique aqui comigo. Você vai ver o que Deus fez. O que o nosso Deus pode fazer. Infinitamente mais daquilo que pensamos, do que pedimos e do que imaginamos. Esse é o Deus poderoso, Criador dos céus e da terra. Ele pode fazer infinitamente mais. Fica aqui comigo, vou te contar os detalhes. Não saia daqui, porque há esperança para Israel. Há esperança para você. Há esperança para você.